Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula da referente à apostila 7. E essa apostila, na verdade, é a última que vocês vão realizar até o final de dezembro, tá certo? Então, antes da gente começar essa aula, eu quero dar alguns recadinhos importantes, tá certo? Primeiro, como vocês perceberam, fazia um tempinho que eu não gravava a aula assim mostrando meu rosto, mas nessa aula eu achei interessante porque ela vai ser um pouquinho longa. A gente vai abordar aqui conteúdos importantíssimos para vocês, que vocês vão utilizar até o ensino médio, né? Vão utilizar também para fazer a prova do Enem. Então eu quero muito foco, determinação e para que a aula não fique chata, às vezes eu passo pro meu rosto, vou pro Google Formulário, uso o Jamboard também, que vocês vão ver que eu vou colocar algumas explicações no Jamboard, tá certo? Outra dica também que eu quero que vocês, se possível, façam dessa forma. Como vai ser uma aula um pouquinho mais longa do que comumente eu venho gravando, eu quero que vocês não assistam essa aula inteira, porque é um conteúdo um pouquinho mais pesado. Conforme vocês forem fazendo a atividade do Google Formulários, aí vocês vão assistindo a aula referente ao exercício que vocês vão fazer. Por exemplo, hoje eu vou fazer os exercícios de língua portuguesa do 1 ao 5, do 1 ao 3. Então, vocês assistam essa aula até a minha explicação do exercício 3. Eu vou seguir a sequência de cada exercício. Eu vou seguir a sequência numérica dessa apostila desse caderno de atividade 7. Tá certo? Então, vamos começar. Vou dividir minha tela com vocês aqui. Tela dividida. Estamos aberto o Google Formulários. Né? Eu acredito que a maioria de vocês está resolvendo esse pelo Google Formulário sem problema algum. Então, eu já expliquei mais ou menos como é que funciona na aula anterior. Eu não vou retomar nessa não. A gente vai partir direto para o nosso conteúdo. Tranquilo? E aí, então, nós vamos começar primeiro com a explicação de tipos de dissertação. Tá? Existem aqui que nós vamos abordar 2 tipos de dissertação. Eu não vou ficar lendo o texto todo. Se vocês quiserem dar um pausa no vídeo aí, ler o Google Formulário onde está a explicação de tipos de dissertação, pode dar um pause e aí vocês continuam a ouvir a minha explicação. Então, existem 2 tipos de dissertação, tá? A expositiva e a argumentativa. Mas antes da gente entender esses 2 tipos que existem, primeiro a gente tem que entender o que é dissertação. Dissertação é você dissertar. Uau! Dissertar. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Dissertar é você falar sobre algo. É você falar sobre algo, escrever sobre algo. Uau! Então um tipo dissertativo pode ser um texto oral? Pode. Pode ser um texto escrito? Pode também, tá? Então a dissertação é uma modalidade da escrita onde você fala sobre algo, tá certo? E aí, a gente vai começar então, seguindo aqui a apostila, tô olhando para baixo aqui para mostrar para vocês onde que está a explicação na apostila desse conteúdo que eu tô falando aqui, tranquilo? Então vamos lá. O texto, a gente vai começar primeiro pelo texto expositivo, que é mais tranquilo, tá? O expositivo, exposição. Quando você vai participar da exposição que tem sempre aqui em Campo Grande, né? O que é uma exposição? Tá lá os animais para você ver, não é? Eu vou para uma exposição de arte, tá lá os quadros, você fica vendo. Um texto dissertativo expositivo quer dizer o quê? Que você só coloca as suas ideias, só coloca aquilo que você acredita, a forma como você enxerga determinado tema, determinado assunto, sem necessariamente você tentar convencer o outro da sua ideia, tá? Por que eu falo sem tentar convencer o outro da sua ideia? Porque o texto dissertativo argumentativo, olha o nome que já dá, argumentação, é você tentar convencer o outro da sua ideia. Quer ver? Para ficar bem claro isso para vocês. Quantos de vocês já não chegaram para os pais e falaram assim: pai, mãe, eu preciso ir naquele evento? Isso é o quê? É a opinião de vocês, é a ideia de vocês. Só que você tá falando isso só por falar? Você tá falando isso por quê? Porque você precisa convencer eles de que você realmente tem de ir nesse evento. Então, para isso, você tem que utilizar o quê? Argumentos que convençam os pais de que libere vocês para ir a este evento, correto? Mesma coisa acontece num texto dissertativo e argumentativo. Uau! Então, olha só, a gente usa a argumentação desde quando a gente tem lá a sua... Vou até dizer, porque eu tenho um filho de 2 anos, eu vou dizer que a partir dos 2 anos, que tem muito argumento que ele usa, que ele fala, por que
eu preciso disso para poder brincar, né? Então, a gente usa, o ser humano tem essa capacidade de argumentativa desde o início da fala, tá? Claro que ela só vai se aperfeiçoando e a gente convence o outro das nossas ideias, das nossas vontades a partir da boa argumentação que a gente usa, né? Não adianta eu falar, ah, mas aí os seus pais vão perguntar assim pra você, mas por que você precisa ir a esse evento? Ah, porque eu tô afim. Isso é uma boa argumentação? Não, vai convencer? Claro que não, né? Então é essa argumentação que a gente vai trabalhar, tá certo? Vamos retomar? Existe o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. O expositivo só apresenta as suas ideias, apresenta as teorias, apresenta os conceitos, sem necessariamente você tentar convencer o outro. Por isso que é só uma exposição, você mostra a sua ideia, você mostra a sua teoria. Já o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter o poder da persuasão. O que é persuasão? É você tentar convencer o outro da sua ideia, né? Ok? Então, aqui embaixo, vou dividir minha tela de novo com vocês. Tela dividida. E aí, a gente vai ter, então, uma breve explicação de texto argumentativo e o texto expositivo. Claro que a gente vai se delongar mais aqui no texto dissertativo argumentativo, né? Porque é o tema, é o tipo de texto, melhor dizendo, desculpa, não tema, é o tipo de texto utilizado na redação do Enem, que seguiu aí por muitos anos. Teve uma modificação uns anos atrás, que eles pediam outros tipos de texto, mas aí agora é só o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Qual a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? E a estrutura que vocês aprendem desde quando vocês sabem é o texto, né? Que precisa ter o quê? Um começo, meio e um fim, né? Só que aqui no texto dissertativo argumentativo ele vai ser um pouquinho mais específico. O começo a gente vai chamar de uma introdução, tá certo? Aí vai ter a parte do desenvolvimento, que é onde você vai colocar a sua argumentação, né? E o fim que a gente vai chamar de conclusão. Então vamos retomar aqui, ó, só para que vocês não fiquem perdidos, tá? Aqui, ó. A introdução, essa é a estrutura. Então, quando vocês forem escrever um texto, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Para ficar mais fácil de vocês aprenderem esse tipo de texto, eu vou partir da ideia de que mais ou menos a gente vai seguir essa ordem. A ordem, por exemplo, se eu pego um texto, geralmente a introdução vai estar no primeiro parágrafo, o desenvolvimento vai estar nos 3 parágrafos ali do meio, 4, enfim, a conclusão vai estar no último. Mas, professora, eu tenho que seguir essa ordem? Todos os textos dissertativos e argumentativos terão essa ordem? Não, não terão essa ordem. Nossa, às vezes a conclusão pode vir no meio do texto? Pode. Nossa, às vezes a introdução pode ser, por exemplo, no meio do meu texto? Pode, é mais difícil, mas pode acontecer sim, tá? Uau, mas que difícil misturar isso. Calma, isso aí é só para quem já tem um domínio desse tipo de texto, que faz essa ordem, tá certo? Como nós estamos iniciando, eu vou dizer então que a gente vai seguir essa sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E o que a gente vê, na verdade, em cada uma dessas partes do texto dissertativo e argumentativo? A introdução a gente introduz? Claro, por isso que chama introdução, mas a gente introduz o quê? A gente coloca o quê? Deixa eu voltar minha tela aqui para não dar sono. A gente introduz o quê? A gente fala sobre o quê? A sua ideia, a sua tese, ou aquilo que você defende. Por isso que chama introdução. Traz o tema que você vai abordar no seu texto, traz o seu ponto de vista, traz a sua ideia. De uma maneira breve, mas traz, tá? O segundo, eu tô lendo aqui, por isso que eu não estou olhando para vocês, é o desenvolvimento. O desenvolvimento é ali onde você vai elencar, geralmente 2, 3 argumentos, para convencer a pessoa que está lendo o seu texto ou que está ouvindo você a ser convencido da sua ideia, de que fala, nossa, realmente, olha só, ela tem razão do que ela está falando. E a conclusão é onde você retoma o que você disse acima no seu texto e geralmente, falando em critério de Enem, onde usa esse tipo de texto, você traz uma solução para um problema abordado, que é muito importante. O texto dissertativo argumentativo, que é usado no Enem, ele sempre aborda, ele sempre traz uma problemática, alguma coisa para você resolver, tá? Claro, resolver dentro das possibilidades, não é que você vai colocar ordem no mundo, não é isso. Mas você tem que levantar uma problemática. Se você tem uma ideia, uma tese que você vai defender sobre algum problema, beleza?
Então tá, vou dividir novamente minha tela com vocês. E aí nós temos, né? Começo a colocar aqui, subir para vocês não se perderem. Vou selecionar a parte onde eu tô, tá? Você vai ler a seguir, tô aqui, um texto do tipo dissertativo argumentativo. O texto foi produzido por uma candidata do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que solicitou a produção de uma dissertação sobre, olha só, então o Enem pediu para o aluno escrever sobre este tema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O texto deveria ser do tipo dissertativo argumentativo, com até 30 linhas e desenvolvido a partir de uma situação problema e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores divulgados no exame. Textos motivadores são alguns textos que vêm para embasar, para te dar uma luz, para te dar uma ideia sobre o que você vai escrever, tá? O texto que está escrito, tal qual foi redigido pela candidata, foi considerado um dos melhores do exame, conquistando nota máxima. Então vamos pensar, qual que é o tema, sobre o que ela tinha que falar? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos só entender rapidamente o que é esse controle de dados na internet? Por exemplo, sabe quando você está pesquisando no Google, vamos supor, eu queria comprar um celular, um Note 9 da Samsung. Aí você vai lá e coloca celular Note 9 da Samsung. Aí você olha, é caro demais, fala sério, olha o preço, tal, beleza. E fecha e não mais procura. De repente, você tá lá nas suas redes sociais e começa a aparecer propaganda de celular. O que é isso? A internet usou os seus dados, o que você pesquisou, né? Isso é um algoritmo, claro, e começa a utilizar isso para jogar propaganda, para induzir você a ter um comportamento de compra, ou compra não só de produto físico, tá? Mas isso pode ser compra de ideias, compra de fazer você mudar de ideia sobre algo, ou ter ideia sobre algo, enfim, tá? Então isso que é um controle de dados. Então, manipulação do comportamento do usuário. Eu tento persuadir, eu tento mudar o comportamento de quem usa a internet, que é chamado de usuário, né? Para levar a ter um outro comportamento. Que outro comportamento seria esse? De comprar alguma coisa, de ter uma outra ideia sobre determinado assunto, tá certo? Então vamos ler? Vamos lá, que agora eu vou ler a redação. Deixa eu só ver se traz o nome da aluna. Não divulga. Então vamos lá. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Neste primeiro parágrafo, a gente tem a introdução. Então, aqui ela primeiro situa o leitor. Vou colocar essa parte aqui onde eu selecionei. Fala assim o nome dela agora que eu li. Desculpa, gente. Candidata Clara de Jesus. Essa candidata, ela introduz o texto dela primeiro situando o leitor. Vocês pensam assim, o leitor, ele não leu a proposta de que era para poder falar sobre a manipulação de dados, sobre a manipulação do comportamento dos usuários pelos dados. Ele não leu. Então, eu não posso começar meu texto achando que o meu leitor já sabe sobre o que eu vou falar. Não. Então, ela fala da série Black Mirror, ela fala sobre essa influência da tecnologia no cotidiano e ela fala também que existem algoritmos especiais que fazem exatamente isso que eu falei para vocês. Eles ficam ligados, vendo no que você está pesquisando, o que você está buscando para depois apresentar para vocês, né? Propaganda, marketing, enfim. Né? Quantas vezes vocês vão acessar o YouTube e aí vocês estão assistindo um vídeo, ouvindo uma música e começa a aparecer propaganda. Não são propagandas aleatórias. Eles selecionam, essa pessoa geralmente pesquisa sobre isso e aquilo, assiste vídeo esse e tal, para selecionar os anúncios que eles vão colocar para você poder ver, tá? Então, ela colocou a introdução e depois ela coloca assim: por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, aqui ela coloca o ponto de vista dela acerca desse controle de dados que ela colocou nessas primeiras linhas. Beleza? E agora, então, a gente vai partir para o segundo parágrafo,
que é onde ela aborda o desenvolvimento, onde ela elenca argumentos. Disse assim: primeiramente, tô aqui, tá? É notável que o acesso a esse meio de comunicação, que meio de comunicação? A internet, ela já falou, só não vai ficar repetindo, tá? Ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2011, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece, deixa eu só ver se meu áudio tá bom aqui, que eu tô... eu preciso aproximar um pouquinho mais, tá? Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa pelas relações socioeconômicas. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha, conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman. É possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio, de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Vou só parar por aqui para dar uma breve explicação para vocês. Então, ela está falando o que aqui? Ela está falando que muitas vezes a gente toma determinadas decisões, né, sendo influenciados sem perceber, né? O marketing tá aí, o marketing digital, ele tá aí para levar e induzir as pessoas, né, sem que elas percebam, sem que elas estejam conscientes disso, seja pelo anúncio, pelo que é proposto nesse anúncio, pelas cores também, é tudo um estudo que eles realmente fazem para captar mais gente, para que mais gente possam comprar o produto deles, possa ter a ideia que eles estão sugerindo ali, enfim, tá? Continuando então, tô aqui, ó, na parte que eu selecionei. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis. Então, ó, notem, aqui ela tá falando o que o Congresso Nacional deve formular. Então, a gente pode dizer que nesses, deixa eu só contar quantos parágrafos deram, então, 1, 2, 3, 4. Nesses 4 parágrafos, ela desenvolveu a argumentação. Ela elencou ali por que ela acha que é necessário o debate acerca da manipulação. Eu tô aqui, ó. Então, esses 4 parágrafos que eu acabei de ler, ela levanta argumentos para comprovar a ideia dela de que necessita-se fazer um debate acerca da manipulação comportamental. Então, como que a internet tem manipulado os usuários, tá? Através das pesquisas que eles fazem, através do que eles veem, do que eles ouvem, tá? E agora ela começa a conclusão. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas, por meio de direitos e punições aos que descumprem, a fim de acabar com essa imposição midiática. Então, ela sugere que o Congresso Nacional tem que fazer leis, né, de punição para as empresas que não respeitam que descumprem, né, esse assédio comercial. Estava procurando a palavra que ela usou, esse assédio aqui, ó, comercial, tá? E ela traz mais propostas ainda. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestrantes, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Então, ela fala que além do governo ser o responsável por trazer solução para esse problema de manipulação do comportamento do usuário,
Ela também fala que as escolas, em parceria com família, enfim, devem propor debates, discussões dentro da própria escola, tá certo? Esse é um texto dissertativo argumentativo extremamente comum, né, no Enem. E aí a gente segue então com a questão número 1. O texto dissertativo geralmente apresenta uma estrutura organizada. Notem que foi falado geralmente. Lembra que eu falei para vocês? É comum a gente encontrar exatamente essa sequência, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas não é uma regra, não é uma regra mesmo, não é. Você pode mudar essas partes, depende do domínio que você tem da escrita. Ok? Então, continuando. Apresenta uma estrutura organizada em 3 partes. Introdução, na qual é apresentada a ideia principal ou a tese. Tese é a mesma coisa do que opinião, tá? O desenvolvimento, que funciona ou desenvolve a ideia principal, desenvolve através de argumentos. E a conclusão, onde propõe uma solução. Identifica os parágrafos que constituem essas partes. Uau! Uau! Quem não prestou atenção na minha aula, volta o vídeo que eu expliquei detalhadamente para vocês. Não tem como vocês errarem essa questão, tá? Não tem como. Prestem atenção, voltem o vídeo, dá pause, volta, tá? Não é para vocês assistirem diretão, ok? Qual é a ideia principal ou a tese defendida pela autora? E aí, acerca do tema lá que o Enem deu, que a gente leu, né? O que ela acha sobre isso? Tá? O que essa candidata acha sobre esse tema aqui, ó? Vou voltar o tema aqui para ler para vocês, que eu não decorei. Aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Sobre isso aqui, o que essa candidata Clara de Jesus acha? Essa é a questão número 2, ok? Questão número 3. O desenvolvimento é construído em 4 parágrafos. No primeiro desses, temos o trecho: primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce, que logo é justificado pela autora. O que ela atribui como acesso precoce? Ou seja, ela está falando que é acesso precoce. O que é esse acesso precoce? Ela está atribuindo esse acesso precoce a quê? O que é? Como assim acesso precoce? Acesso precoce é quê? Como assim? O que ela está atribuindo? Tá? E aí vocês vão responder. Ah, tá no texto? Diretamente que você vai olhar ali e já vai achar a resposta? Não, você tem que entender o parágrafo como um todo, tá? Não é, você não vai achar agora essa partezinha lá e procurar só onde tá. Primeiramente, anotar. Não. Lê todo o contexto que está relacionado a essa frase aí. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Tá? Dá uma lida do que vem antes, lê o que vem depois, para vocês colocarem a palavra aqui corretamente. 4. Os argumentos utilizados. Pessoal, às vezes eu dou uma olhadinha assim, aqui eu preciso ver o áudio, se tá bom, se não tá, ok? Então, número 4. Os argumentos utilizados para fundamentar a tese pode ser de diferentes tipos. Então, eu posso fazer comparações, posso usar dados históricos, posso usar dados estatísticos, pesquisas, citações diretas ou indiretas, enfim, tudo que possa demonstrar que o ponto de vista defendido pelo autor tem consistência. Sabe aquela coisa assim? Eu acredito nisso por causa disso, disso, daquilo, esse por causa, tá? É o argumento. Então, eu penso nisso por causa disso, disso, daquilo. A resposta desse por causa é o seu argumento. E aí, quando você cita, por exemplo, alguma pessoa, algum filósofo, cita algum estudioso, alguma pessoa que tem um nome importante dentro da sociedade, o seu argumento ganha poder. A mesma coisa aqui, ó, se você cita, por exemplo, uma comparação, faz comparações, show de bola, o seu argumento ele fica mais forte, ele fica mais convincente, ele fica mais persuasivo, tá? E aí a questão 4 pergunta: qual ou quais, então pode ser um ou mais, argumento ou argumentos você conseguiu observar nos parágrafos do desenvolvimento, tá? Então vocês podem colocar até mesmo em tópicos se vocês quiserem. Ah, ela utilizou o argumento, por exemplo, de comparação. Ela usou o argumento de dados estatísticos, de dados históricos, enfim, ela usou pesquisa, ela usou citação, ela citou o que uma pessoa falou, enfim, tá? Dados históricos, ela fala, no ano de tananã, tananã, tá bom? Então, voltem nos argumentos, onde eu já mostrei para vocês onde estão os argumentos no texto, releem, não ficam caçando,
ler, reler o texto dissertativo argumentativo, ele é um todo, as suas partes são altamente ligadas umas às outras. Não tenta só pegar aquele trechinho lá, lê o texto como um todo, tá? Isso vai só trazer benefícios a vocês, tanto de leitura, como entender esse tipo textual, que não é muito fácil, tá? Tanto é que vocês começam a ver agora no nono ano, vão ver no primeiro, vão ver no segundo, vão ver no terceiro ano para poder fazer a prova do Enem. Então, assim, tentem construir essa base de compreensão desse tipo textual mesmo, tá? A questão número 5. Observe a conclusão do texto. Lembra onde eu coloquei a conclusão lá para vocês, onde começava? Se não lembra, de novo, dá um pause, volta no início desse vídeo, tá bom? Então, observe a conclusão do texto. Há propostas de intervenção. Propostas de intervenção, o que é? É onde ela fala o que deve se fazer. Qual que é a solução que ela propõe? Isso chama proposta de intervenção. Para o problema abordado. Qual que é o problema abordado, gente? Essa manipulação que existe para quem usa a internet. A manipulação de dados. Tá? O que é dado? Sempre que você acessa alguma coisa na internet, fica os dados registrados, tá? Ah, ele pesquisou sobre tal coisa, ele viu tal coisa, ele assistiu isso, ele ouviu aquilo, tudo isso a internet pega dos seus dados para jogar, para entender o seu gosto e jogar propaganda em cima de você, tá? Então, cite ao menos uma nas linhas abaixo. Então, das propostas que nós vimos, eu apontei para vocês. Ele quer que você cite pelo menos uma. Professora, eu tenho que copiar exatamente como tá lá e colocar aqui? Não, coloca exatamente como você entendeu, tá? Ele não tá pedindo para você copiar. Cite. Ah, ela comentou que tal órgão, tal instituição tem que fazer isso, tá? Ou tais pessoas têm que fazer aquilo, tá bom? 6. Que variedade linguística foi empregada no texto? Essa variedade linguística, só para relembrar vocês, existe a variedade linguística formal e a informal. A formal, que é chamada de norma culta, que é chamada de norma padrão, tá? Que é onde a gente usa textos que vão ser vinculados perante uma sociedade, um texto onde eu preciso falar com qualquer tipo de leitor. Geralmente é utilizado, né, esse tipo de variedade linguística. A informal, a coloquial, é a linguagem do dia a dia. É que a gente usa para falar com pessoas mais próximas. E então vocês vão me responder se a variedade linguística foi a formal, né, da norma culta, da variedade padrão culta da língua, ou se foi a linguagem informal, a variedade coloquial da língua, certo? São só essas duas. Isso aí vocês viram, gente, no 6º ano, reviram no 7º. No 8º eu não sei porque eu nunca dei aula no 8º, mas 6º e 7º já. 7. A pessoa do discurso predomina no texto. Então, vamos lá. Que pessoa do discurso predomina no texto? Bom, então, pessoa do discurso, o que é? Primeira pessoa do singular, essa pessoa escreveu o texto falando eu, usando os verbos conjugados na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural é nós, porque temos, vivenciamos, precisamos, tá? Então, os verbos que ficam como nós, conjugados na primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular é ele. Então, precisa-se, define-se, é necessário, todos, é singular. E a terceira pessoa do plural é eles. Então, necessitamos, necessitaram, deixa eu pegar, desenvolveram, tá ok? Então, quando a gente pega o verbo e joga na terceira pessoa do plural, tá? Vou só retomar então, porque eu dei uma bagunçada. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, enfim. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? E aí o verbo tem que estar conjugado, né? Em qual pessoa aí o texto, os verbos que estão presentes no texto estão prioritariamente, predominantemente em quais pessoas aí do discurso? Em qual pessoa, né? A pessoa. 8. A dissertação é tá vendo que tem essas lacuninhas aí? Vocês vão preencher. É um tipo? É um gênero? Ou é um tipo? Tá super fácil, gente. Só rolar a página aí pra cima que vocês vão achar a resposta. No qual se desenvolve ou se explica um assunto. Tal definição subdivide-se ainda em 2. Então, é o que? Expositivo e argumentativo? É argumentativo e expositivo, né? E aí ele só troca.
No primeiro, prevalece a apresentação de um ou de uma tese, saber teórico, o que que é? E depois, e no segundo, é a ideia do autor ou é a defesa de um ponto de vista? O que encaixar a sequência certinha é a resposta que vocês vão colocar aqui, tá certo? E aí nós vamos entrar então na parte gramatical, que vai nortear as nossas últimas questões. E nós vamos entrar pelas orações subordinadas substantivas, tá certo? Claro que aqui tem só um resuminho do que a gente viu nas outras aulas. Então, período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Lembra que eu expliquei? São subordinadas. É como se fosse a relação de um chefe e funcionário. O funcionário depende do seu chefe, assim como o chefe também depende do funcionário, tá? Então, para que uma oração tenha sentido, não tem como eu parar na primeira oração e não ter nenhuma outra oração que complemente, que indique o que a outra oração diz para fazer um sentido completo. Por exemplo, aqui, ó, chegamos. Se eu parar nessa primeira oração, eu não entendo chegamos, né? Agora, chegamos quando anoitecia, né? Esse quando anoitecia tá o quê? Complementando a primeira oração, que é chegamos. Tá? Só retomando então o que é subordinada. É o que? É aquela oração que vai precisar de uma outra para poder existir, ok? Bom, e aí então nós vamos entrar em um tipo de oração subordinada, que são essa daqui, ó, que tá escrito em verde. Oração subordinada substantiva. E aí a gente vai ter que lembrar lá do 7º ano, onde vocês começam a ver sobre análise sintática. Lembra de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Isso tudo é conteúdo que vocês já viram. Só que agora a gente não vai ver uma palavra, uma expressão, por exemplo, exercendo a função de um objeto direto ou de um sujeito. A gente vai ver uma oração inteira, tá? E aqui então que eu vou explicar para vocês. A gente vai demorar um tempinho aqui nessa parte. Para isso, eu vou usar esse Jamboard aqui, essa tela em branco. E aqui nós vamos começar a nossa aula. Nós vamos aprender então sobre orações subordinadas substantivas, ok? E aqui, quero colocar aqui, só para vocês lembrarem, lembrar da sintaxe do 7º ano. Deixa eu ver aqui, 7º ano. Vou só colocar aqui para vocês relembrarem, que eu sei que muitos vão falar, ixi, sintaxe, o que é isso? É sujeito, tá? Objetos, lembra? Objeto direto, objeto indireto, indireto, aposto e assim vai, tá? É claro que nós não teremos todos, mas é o que se baseia. E aí aqui eu quero só aumentar, tá certo? Vou colocar aqui um lembretinho para vocês, colocar viradinho assim, tá? Vou sempre fazer essa alternância de telas aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar. Para isso eu separei um site qualquer, só para pegar exemplos mesmo de frase, eu peguei esse aqui, ó, toda a matéria. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também, podem ficar à vontade. Então vou pegar primeiro essa frase aqui para analisar ela com vocês. Vou jogar ela aqui. Vamos lá? Tenho essa frase então aqui, ó. Vou tentar colocar. Temos essa primeira. É fundamental que você chegue à reunião. Só um minutinho. Deixa eu só ver. Vou colocar aqui em vermelho. Ah, ele não vai colocar só a parte que eu quero. Poxa. Não vai colocar todo o texto. Tudo bem. A gente vai usando então a caneta. Deixa eu selecionar uma canetinha vermelha. Ó, é fundamental, aqui nós temos, tá? É fundamental
nós temos a nossa primeira oração. Vou colocar OR, tá? Nós temos a nossa primeira oração. Essa é fundamental, então, nossa primeira oração. Vou pegar só uma outra cor, azulzinha, que você chegue antes à reunião. Essa vai ser minha oração subordinada. Por que é minha oração subordinada? Porque eu sei que o que é uma conjunção e as conjunções vão nas orações subordinadas. Logo, se o que tá aqui na minha segunda oração, quer dizer que essa oração aqui é a minha subordinada. Tá ok. Então, eu entendi que isso aqui é uma oração. Por que é uma oração? Porque eu tenho verbo, tá? Quais são os verbos? Os verbos nós vamos marcar de verde e de marca-texto. Deixa eu ver se isso aqui é o marca... Ah, não é não. Deixa eu pegar essa outra canetinha que é mais marca-texto. O é aqui, ó. O é um verbo e o chegue é um verbo. Ok? Então, chegue é verbo e é, que vem do verbo ser, são verbos. Então, eu tenho aqui no caso, dentro desse período, duas orações. É fundamental. Toda vez que eu tiver essa estrutura, é necessário, é fundamental, é preciso, são características de uma oração subordinada subjetiva. O que significa? Ai, deixa eu mudar a caneta. O que significa aqui subjetiva? Significa que o sujeito está nessa oração subordinada. Ou seja, quem que é fundamental? Lembra que para achar o sujeito eu pergunto quem? Então eu pergunto, quem é fundamental? Quem? O quê? O que é fundamental? Que você chegue antes da reunião é fundamental. Então, por isso aqui nós temos uma oração subordinada substantiva, que é a oração subordinada substantiva nesse bloquinho de notas amarelo. E aqui ela é o quê? Subjetiva. Subjetiva chama-se assim porque vem de sujeito, ou seja, essa oração que eu grifei aqui em azul, ela exerce a função de sujeito em relação à minha oração principal. Aqui não tem conjunção. Só retomando, por que eu sei que ela é uma oração subordinada? Por causa dessa conjunção aqui que, ó, tô riscando ela para vocês, tá? Por que eu sei que ela é uma subjetiva em relação a essa oração vermelha que é a principal? Porque essa oração não tem verbo, não tem sujeito. E como eu sei que ela não tem sujeito? Tem umas dicas. E aí eu vou colocar aqui, não vou colocar bloco não, vou colocar textinho. E aí tem então algumas dicas, ó. Dicas para reconhecer as orações subjetivas. Orações subjetivas são aquelas que exercem a função de sujeito. Elas vão começar geralmente assim, ó. É necessário. Você vai ver que não vai ter sujeito. Vai ser necessário. Aí o outro, por exemplo, é fundamental, como já tá ali. É preciso. As minhas aspas eu fiz, ela foi ao contrário, tá? Vai ficar assim mesmo. É preciso. Tá? Então, são tipos, né? São estruturas. Só colocar assim, ó. E aqui eu vou só pintar de azulzinho. Porque é o estilo, é o que a gente vai ter aqui. Isso, só para combinar. Então, aqui, ó, o subjetiva vai ter mais ou menos essa estrutura. Tá? Então, dicas para reconhecer as orações subjetivas. Beleza? Esse é um tipo, então, subjetiva. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Para vocês lembrarem. Dica, tá? Vou deixar pintadinho de azul para combinar. Para reconhecer as orações subjetivas, é necessário, é preciso. Sempre que tiver essa estrutura, vocês sabem que eu estou me referindo a uma subjetiva. Próxima. Vamos seguir aqui a ordem do Google Formulários. Objetiva direta. E aí, então, eu vou pegar aqui um exemplo de objetiva direta. Para colocar. Vou colocar um textinho. Só um pouquinho de paciência. E aqui eu vou colocar amarelo. Vai ser a nossa oração. Deixa eu só voltar nessa aqui. Ah, eu escrevi de preto. Não, vou deixar preto para ficar um padrão, tá?
preto. Então, desejo que vocês sejam felizes. Nós temos aqui, ó, vamos lá, minha canetinha vermelha, desejo. Essa aqui é a nossa primeira oração. Então, eu vou escrever aqui, ó, primeira, tá? Nossa primeira oração. Professora, por que ela é primeira oração? E aí, aqui, o verbo tinha marcado de verde, né? Só para seguir um padrão. Sim, marquei de verde. Eu tenho aqui, ó, desejam, um verbo. E o outro verbo é sejam, que é o verbo ser. Notem que aqui, de novo, ó. Como que eu sei que essa daqui, a minha outra oração, a minha oração subordinada? Lembra que eu falei? Por causa do que? Da conjunção. Então, eu tenho aqui desejo. Primeiro pensamento que vocês têm que ter, desejo. Quem que desejo? Quem que é o sujeito? Quem que tem essa ação, né? Quem que desejo? Eu, porque eu desejo, tu desejas, ele deseja. É eu. Então tem sujeito? Tem. Professor, mas não tá escrito eu. Mas a gente chama de sujeito oculto. Não tá escrito, mas eu sei quem é. Se eu falo assim, eu desejo um chocolate. Preciso falar que sou eu? Não, já falei desejo, então você sabe que sou eu. Tá? Então, desejo que vocês sejam felizes. Quem tá desejando? Eu desejo. Então, tem sujeito, por isso que ela não é subjetiva. E não segue também mais ou menos aquela estrutura. É necessário, é importante, ok? É fundamental. Só que se eu parar assim, desejo, você fica assim, e aí? Eu não preciso de um complemento? Preciso ou não preciso de um complemento? Preciso. Se eu falar desejo, gente deseja o quê? Deseja tudo nessa vida? Não, vamos ser específico. Que vocês sejam felizes. Então, essa oração está complementando o sentido do verbo. Se ela complementa o sentido do verbo, eu chamo ela de oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta, professor? Porque lembra lá que você aprendeu sobre objeto direto? Qual que é a função de objeto direto? É complementar o sentido de um verbo. No caso aqui, eu estou me referindo à oração. Então, ela vai, ao invés dela chamar só objeto direto, ela vai ter esse nome gigantesco. Oração, subordinado, substantiva, objetiva, direto. Professora, como que eu vou decorar tudo isso? Não precisa decorar. Olha aqui a tabela. Ó, a gente chama como? Oração, subordinada, substantiva, todas vão ser, tá? Vão ter esse nome e sobrenome. Elas têm nome e sobrenome. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela chama objetiva direta? Porque ela funciona como se fosse um objeto direto. E o que é objeto direto? É o que faz eu complementar o sentido do meu verbo. Logo, essa oração, eu chamo ela de objetiva. Vou abreviar, tá? Direta. Nossa, será que vocês depois vão entender aqui minha letra? Direta. Eu não escrevo assim não, tá, gente? É porque eu tô sem minha canetinha. Eu tô usando o mouse, aí por isso que tá difícil assim. Então, o objetivo é direta, beleza? Vou colocar aqui um bloquinho só para vocês lembrarem. A oração objetiva direta completa o sentido do verbo. Vou colocar até aqui, ó, verbo, tá? Vamos colocar aqui, combinar com o azulzinho. Beleza? Próxima, que é objetiva indireta, se não me engano. Exatamente, é a mesma coisa. Qual a diferença da objetiva direta para a objetiva indireta? Uma pequena e minúscula palavra chamada preposição. É essa que vai ser a diferença da nossa objetiva direta para a nossa objetiva indireta. Então, o gerente precisa, tá? Novamente, como que eu sei aqui? O P verde, né? O verbo. Eu tenho o verbo precisa e eu tenho o verbo esteja, de estar, ok? Então, essa aqui é a minha primeira oração. Professora, como você sabe que a outra professora, que é por causa, de novo, da conjunção. Então, eu sei que ela é uma oração subordinada. Ó, o gerente precisa. Aí eu pergunto, precisa, também não tem sentido. Por que ela não é objetiva direta e sim indireta? Porque, ó, o verbo não tem complemento. Eu preciso de um complemento. E quem tá fazendo a função de complementar essa oração? Essa oração em azulzinha, que eu chamo de oração subordinada. Mas só por causa desse D,
único exclusivamente desse de, porque o verbo precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, sempre que eu usar preposição para fazer essa ligação entre o verbo e o complemento dele, quais são as preposições, professora? Vou citar algumas. De, em e a. São as que a gente mais vê, para também, né? São as palavrinhas que exercem função de preposição, que são preposição, né? Não que exercem função, que são preposições, ok? Só por causa disso, ela é a chamada de oração de novo, objetiva, vou abreviar aqui, só que agora vai ser indireta. Ah, eu devia ter pego minha canetinha. Que ruim de escrever de mouse. Objetiva indireta. Então, vamos lá? Vou colocar agora rosinha. As orações objetivas indiretas completam o sentido do verbo, mas, colocar até em letra maiúscula, usam, e de novo letra maiúscula para vocês lembrarem, preposição. E aí, ó, para ajudar mais ainda, vou até ser boazinha, vou colocar algumas preposições aqui, ó, de, a, em, no, para, ok? Professora, fala mais. Não, não falam, vamos pesquisar, gente. Se eu ficar falando aqui as preposições, relembrando tudo, muito conhecimento aqui vocês já têm, ok? É isso. Vamos lá para o próximo. Predicativa. Cadê predicativa aqui? Para eu pegar um exemplo. Aqui. Essa predicativa é muito fácil. Na verdade, assim, conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que não é... Ah, eu acho que eu não copiei Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Eita, nossa. Excluir. Deixa eu excluir e criar outro. Aí, foi. Vamos trazer então. Nosso desejo é que ele vença, aliás, que ela vencesse o campeonato. Vamos de novo na nossa canetinha entender, vamos ver. Nosso desejo é, eu tenho aqui, tô separando por barras para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar as orações. Que é a minha primeira oração. Professora, de novo, cadê os verbos, pessoal? Ou escolhi a caneta errada, é marca texto. É o verbo é e o verbo vencesse. Professora, por que você sabe que essa oração em vermelho é a primeira oração e não é a subordinada? Vai, gente, responda aí em voz alta mesmo na casa de vocês. Porque eu sei que nessa segunda oração é aqui que está a minha conjunção que. Por isso, essa daqui é a minha oração subordinada substantiva. Todas são orações subordinadas substantivas que a gente está trabalhando aqui. E por que ela é predicativa? O que é predicativa? Se vocês forem relembrar lá do predicativo do sujeito, predicativo do objeto, o que significa essa palavra predicativo? Significa característica, qualidade, enfim. E ela tá, na verdade, ela liga, né? Para a gente usar a oração subordinada substantiva predicativa, a gente precisa de um verbo de ligação. E, o verbo é, ele exerce essa função de verbo de ligação. Ou seja, a gente, para ter uma oração predicativa, a gente vai necessariamente ter que ter um verbo de ligação. E quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, tá? Continuar, parecer. Então, verbos de ligação são esses. Só para resumir, para vocês não ficarem decorando verbos de ligação, mas são os verbos que indicam estado e não uma ação. Se eu falo, nosso desejo é, o desejo está fazendo alguma ação? Não. Agora, se eu falo, percorri milhas e milhas, percorrer é uma ação, então não é um verbo de ligação, é um verbo de estado, de ação, perdão, um verbo de ação. Verbo de ligação são verbos que indicam estado. Então, notem, por que ela não é subjetiva? Porque eu tenho o sujeito. Qual que é o sujeito? Nosso estado. Então, eu excluí, tá? Professora, mas que ela vencesse o campeonato, não tá complementando o sentido do verbo é? Completa, eu concordo com você. Só que qual que é o problema? Por que ela não pode ser caracterizada como uma objetiva direta, que completa o sentido do verbo? Único, exclusivamente, porque esse verbo é de ligação. Eu vou até voltar no outro aqui, ó. Ó a diferença. Tá? Desejo. Desejar é uma ação. Desejar.
O é não. Ali desejo é substantivo, tá? Então esse desejo é uma ação. Eu desejo o quê? Eu preciso de um complemento. Agora, meu desejo é, né? Nosso desejo é, aqui é verbo de ligação por causa do verbo é. Esse desejo não é verbo, é substantivo, tá? E notem, só uma dica que eu esqueci, valiosíssima. Toda vez que vocês fazem a pergunta o que ou quem, a gente acha o objeto direto. Então, desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, eu sei que é objeto direto. Mesma pergunta que eu faço usando preposição, eu acho o objetivo indireto. Então, o gerente precisa de quê? Olha aí. Agora aqui, tem como? Nosso desejo é o quê? Não, não tem sentido eu responder que ela vence. Né? Então, por causa desse verbo de ligação aqui, a nossa oração, ela é será que eu escrevo? Gente, vamos lá. Ah, fala sério, vai, dá pra ler. Tirando esse D que parece um quê? Ah, agora vocês estão sentindo na pele o que a gente passa quando tem que ler os cadernos de vocês, né? Ah, tá vendo só? Tá vendo? A gente sempre vai dar o troco. Deixa eu fazer a anotação então aqui com um bloquinho de notas. Vamos usar agora o verdinho. Então, oração predicativa é aquela que tem, escrever em letra maiúscula, verbo de ligação. E aí, como eu sou muito boazinha, eu vou falar que verbo de ligação são verbos que expressam estado e não ação que o verbo pode indicar. Lembra? Ação, estado, fenômeno da natureza? Então, olha só que bonitinho nosso bloquinho de notas verdes. Verde. Beleza? Próxima. Nós temos aqui a completiva nominal. E cadê a minha completiva nominal? Tá aqui. Maravilha. Ctrl C. Copiar agora aqui para a gente poder trabalhar com ela. Ok? Vamos lá, será que vocês conseguem fazer aí de cabeça comigo onde a gente para a primeira oração? Ah, acertou quem disse aqui, ó. Fui muito rápida? Da próxima vez eu espero mais um pouquinho para responder. Essa é a nossa primeira oração. Então, tentem responder agora. Quais são os verbos? Temos, que é o verbo ter. Isso aqui é importante, viu? Vocês fazerem. Sempre que vocês forem fazer a classificação das orações, acha verbo, gente. Verbo, quando a gente fala em oração, é o que é importante. Achem o verbo. Não tô fazendo isso à toa, não. É porque realmente facilita quando a gente acha o verbo. E o outro verbo é destruir. Vai, fala pra mim, onde tá a conjunção? Onde vocês estão vendo aí? Fala em voz alta, pode falar em voz alta. O que? Muito bem, olha o que aqui, ó. Então, eu sei que essa minha segunda oração é que é a oração que tem nome e sobrenome, que é a oração subordinada substantiva. E aí a gente completa em que ela é, né? Bom, o que eu tenho que observar aqui? Olha, professora, vem um D, vem uma preposição. Então, quer dizer que já que veio preposição, eu sei o que é. Ah, mas agora eu sei. Aí vocês vão pegar e vão falar assim. Ela é objetiva indireta. Olha aqui a objetiva indireta. Ela vem preposição. Só que presta atenção. Ela veio preposição? Veio. Só que para ser objetiva indireta, ela tem que completar o quê? Ó, pessoal, lê para mim aqui, ó. Tem que completar o sentido do verbo. Se eu olhar aqui, qual que é a palavra que ela está complementando o sentido? Fé. Fé é verbo? Fé é um substantivo. Completiva nominal completa o sentido de um nome. E nome na gramática o que que é? Substantivo ou adjetivo, tá? Então, já que ela usa preposição e completa o sentido de um nome, que pode ser substantivo ou adjetivo, ficou muito grande. Logo, essa minha oração, eu chamo ela com aquele nome e sobrenome. Será que vocês decoraram? Oração subordinada substantiva, completiva, porque completa o sentido de um nome nominal. Ok? Então, vamos colocar aqui mais um bloquito e eu quero laranja. Cadê meu bloco? Por que você não foi bloco? Opa. Vamos lá. As orações, então, oração completiva nominal
completam. Eu vou colocar. Opa, tem alguma coisa que eu escrevi errado ali. Ah, tá. Nossa. Nominal completam o sentido de um nome. Não é nome de pessoa, não, viu? Nome aqui, ó, na gramática quer dizer substantivo ou adjetivo. E muito importante, usamos preposição. Então, lembra do de? Que a gente pode até confundir com a completiva, com a objetiva direta, mas qual que é a diferença? A objetiva direta completa o sentido de um verbo. Objetiva direta completa o sentido de um verbo. E a completiva nominal completa o sentido de um nome. Nome o que é? Substantivo ou adjetivo. Tá aqui para vocês não esquecerem. Quem quiser anotar, porque eu tô explicando, dá um pause no vídeo, escreve aí no caderno de vocês, enfim, tá bom? E aí, a última, a positiva. Essa é muito fácil. Essa é facílima, facílima. Vamos lá? Vou colocar aqui o textinho. Vocês lembram o que é um aposto quando vocês aprenderam lá no 7º ano? Aposto é quando a gente explica uma palavra que a gente já disse anteriormente. Canetinha. Todos pensam a mesma coisa? Essa aqui tem gente que eu acho que já tá ficando craque aqui em reconhecer a primeira oração, né? Vamos lá pro verbo? Fala aí em voz alta, rapidão o verbo. É o tempo de eu selecionar a canetinha. Pensam, muito bem, para quem acertou. E o verbo? Sou. Será que vocês acertaram? Acho que alguém falou vitorioso aí, hein? Então vamos lá, todos pensam a mesma coisa. Qual que é a característica das apositivas? Gente, é muito fácil. Toda vez que é com esses 2 pontos aqui, ó. Ai, até fiz em cima aqui, apagou. 2 pontos antes desse que aqui, ó. Simples, positiva. Não tenham medo de ser felizes. Classifiquem como positiva. Ok? Só isso. Por isso que eu falei que era fácil. Gente, meu mouse. Tá. Fazer de rosa, porque eu gosto de rosa. Vamos lá. Oração apositiva são uma explicação da oração principal, que é a nossa primeira oração aí. Apresenta-se com 2 pontos. Vou escrever 2 pontos. 2 pontos. Tá? Olha aí que legal. Por que é uma explicação? Vamos ler a oração para visualizar essa explicação? Todos pensam a mesma coisa. Eu vou explicar que coisa que é essa, não vou? Que eu sou um vitorioso. Fechou, pessoal? A explicação? E aí, então, é onde vocês terão que reconhecer as orações que estão grifadas, tanto na número 9, como na número 10, como na número 11 e como também na número 12, tá certo? Vão responder tendo esses conhecimentos aqui. E aí, só para quem quiser a explicação, tô aqui no site, ó, toda a matéria, tá bom? Toda a matéria, tá? E para vocês verem, deixa eu ver como tá na... Dá para ver sim. Não, não dá não. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó. Ai, nada a ver. Desculpa, gente, fiz coisa errada aqui. Dei zoom na página. Esqueci como dar zoom aqui pelo teclado. Tá, mas é toda a matéria. Digita lá no Google que vocês vão achar. Coloquem lá, orações subordinadas, substantivas, toda a matéria. Vai cair exatamente nessa página que eu tô. E aqui embaixo nós temos a aula programada, que é referente aos sábados letivos, que já vai seguir nessa aula mesmo, tá? Aqui nós temos o quê? Uma interpretação textual. No segundo quadrinho, Chachavo diz que precisa ter mais cuidado, porque, olha só, essa chuva vem ou não vem? Preciso ter mais cuidado com a força dos meus pedidos, né? Porque ele entrou no rio, mas não sabia nadar? Porque estava muito chateado porque não chovia? Estava tão seco que ele perdeu a paciência? Ou porque reclamou da falta de chuva com tanta força que choveu demais? Ah, gente, fácil, confio em vocês, hein? Bora. E a número 14, né? Vocês vão ler o texto e vão assinalar a alternativa correta referente à interpretação, a ideia defendida.
tá? Qual é a ideia defendida? Ideia é uma coisa pessoal, diferente de fato, é uma opinião. Ideia é uma opinião sua, né? O fato não, o fato tá ali, não é o que eu acho, o que eu penso, não, tá? E por último aqui, nós temos a 15, tá? Que vocês vão ler e vão me dizer, de acordo com esse texto, o perfume surgiu a partir do quê? Interpretação, tá certo? Obrigado por quem acompanhou essa aula até o final. Obrigado pela presença aí de vocês. Se dediquem, se empenhem. O resultado de vocês está muito bom no formulário anterior, que foi o 6. Façam com calma, vocês têm muito tempo, não façam desesperados para entregar logo, aproveitem esse momento que vocês podem usar a tecnologia, que a tecnologia está a dispor de vocês, tá? Os recursos tecnológicos têm muito a somar no nosso aprendizado, tá certo, pessoal? E ano que vem, nós provavelmente nos veremos, tá certo? Mais que eu entrei este ano na escola, mas ano que vem nós nos veremos, caso vocês sejam meus alunos, tá ok? Fiquem com Deus, então, e até mais. Tchau, tchau.